Olá pessoal, estou novamente aqui para apresentar alguns novos módulos do software SGServe, software de gestão de serviços e manutenção. Dando continuidade à opção relatórios e gerenciais indicadores, vamos ver agora o tópico submódulo 02, que é relativo a serviços. Nós vimos primeiro relativo a equipamentos ativos e agora relativo a serviços. O primeiro relatório já definido é o backlog. O backlog é um empenho de mão de obra, ou seja, considerando todas as ordens de serviços pendentes, o backlog ele calcula quantas semanas estão empenhadas para concluir todas as OS pendentes com a equipe por setor executante que existe disponível no cadastro pessoal. Então vamos lá. A primeira tela do backlog é de filtragem, relatório 0201. Nós temos a possibilidade de ter relatório numérico, gráfico de pizza ou um gráfico de barras. Vamos primeiro ao relatório numérico. Eu posso escolher de um setor executante inicial até o final, de um centro de custo até o final, ou determinado setor executante, ou determinado setor de centro de custo. Posso verificar por tipo de serviço, ou seja, se eu utilizar todos os meus recursos para resolver só as manutenções ou serviços corretivos, ou preventivos, ou de inspeção, ou preditivos, e assim por diante. Bem como se eu quisesse analisar por prioridade, ou seja, vamos supor, eu quero saber quantas semanas eu estou empenhado para resolver todas as pendências de prioridade máxima, muito de emergência imediato. E ainda, se eu vou considerar só as ordens de serviços que têm condições de serem programadas e aquelas que não têm condição de ser programadas porque há um impedimento qualquer. Nesse fato, convém analisar que na opção tabelas em serviços e tipos de serviço, nós temos aqui definido todos os tipos de serviços que podem ser usados nessa filtragem. É algo a considerar. Também na tabela de tipos de situação, aqui em tipos de situação de serviços, eu tenho um campo que é definido se a OS que dispõe daquele tipo pode ser programável ou não. Por exemplo, essa OS aqui, a programar, ela sem dúvida é programável, porque é a programar. Então, se a gente analisar todos os tipos aqui, por exemplo, uma OS que depende de aprovação, ela é marcada como não programável. Uma OS que depende de solicitante também é não programável. Uma OS que está na situação em execução, ela é programável porque ela está sendo executada. E qualquer outra OS, por exemplo, que depende de material ou algum serviço contratado, é não programável porque ela está impedida enquanto não resolveu o problema de dependência de material ou serviço contratado, ok? Então, nessa filtragem em relatórios relativa a serviço, backlog, se eu deixar marcado programável, ele só vai analisar as OS que estão naqueles status, naquela situação, marcadas como programáveis. Se eu disser que quero ver o backlog só do que não consigo programar, é só aquelas OS que estão com a letra engine não programável no respectiva situação de serviço da OS, ok? Com os dois, tudo é programável e não programável. Tudo é levado em consideração na filtragem. Eu também posso filtrar que contenha uma chave de seleção na OS. Então posso considerar qualquer uma das chaves, ou contenha todas essas chaves, né? Que eu
bem definido. Nós já vimos isso, já vimos chave de seleção em outra aula. E aqui exclusivo, ou seja, não vai considerar, aqui considera o que está definido nessa chave de seleção. Aqui desconsidera, ou seja, não considera para backlog, para pendência, para empenho de mão de obra, as OS que estiverem com determinada chave de seleção marcada. Eu não vou filtrar nada aqui para baixo para a gente ter uma visão geral. Por exemplo, eu consegui identificar aqui que esse relatório me coloca várias situações de setores executantes e homens horas pendentes de todas as OS de cada setor executante. Bem como o software foi no módulo de cadastro de pessoal, identificou os homens horas que são disponíveis por semana. Então, por exemplo, na assistência técnica, ele deve estar considerando 40 horas semanais, tem uma pessoa, então eu tenho disponível 40 homem-horas por semana. E o somatório em cada OS de horas estimadas, previstas, menos horas já realizadas, é o homem-hora pendente. É tudo aquilo que foi estimado, menos tudo aquilo que foi já realizado. O que falta a realizar é o homem-hora pendente. Quando eu dividir essa coluna por essa, pela quantidade de homem-hora disponível por setor, eu terei o número de semanas empenhadas. Ou seja, vamos ver, por exemplo, aqui. Na setor de manutenção complementar, todas as OS que estão pendentes, que são do setor executante, setor de manutenção complementar, elas somam em cada uma, fazendo a conta de em cada uma OS, homem-hora estimado menos homem-hora real, e somando todos esses homem-horas pendentes, dá um total de 102 homens-horas. Como eu tenho uma pessoa, 40 homem-horas por semana, quando eu divido 112 por 40, eu tenho 2,8 semanas. Ou seja, o meu empenho de mão de obra no setor complementar é 2,8 semanas. Ou seja, se não entrar nenhuma OS nova, eu vou resolver todas as OS pendentes, que somam 102 homem-horas, em 2,8 semanas. E aqui está o total de toda a equipe, né? Ou seja, existem 462 homens-horas pendentes em todas as OS e eu disponho de 440 horas, né? Homens-horas disponível por semana. Ao dividir 462 por 440, tem 8,24 semanas. Ok? Esse é o relatório de backlog. É um dos relatórios importantes, considerados um dos 5 relatórios que são mais importantes de ser utilizados como indicadores na prestação de serviços de manutenção, prestação de serviços em geral, ok? Então, o importante é você analisar um gráfico mês a mês, por exemplo, de como está o teu backlog, ou seja, quantas semanas você está empenhado. Se no mês der um valor, por exemplo, que está aqui 2,8, no mês seguinte dá 3, no mês mais seguinte der 4, o homem-hora, o backlog está crescente. Se está crescente, significa que eu não estou dando conta do que está entrando de ordens de serviço, ou seja, minha mão de obra está insuficiente. Por sua vez, se ele estiver decrescente, significa que eu tenho muito mais gente do que necessário, porque o backlog está decrescente. Ele vai ter um backlog estável, num certo valor a ser definido como meta pela equipe. Bom, esse é o relatório, como eu falei, o mais importante relativo a serviços, chamado backlog. Okay? Mais detalhes, perguntas, coloquem mensagem através do site www.sgserve.com.br ou comentem nesse vídeo que nós faremos explicações pessoalmente ou complementamos com vídeo aula com mais detalhes necessários a entendimento. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.